Você já percebeu que existem cansaços que nenhuma noite de sono resolve? Um esgotamento silencioso, que não vem do corpo, mas da alma. Pessoas que seguem vivendo, trabalhando, sorrindo quando precisam, mas por dentro sentem que algo ficou para trás. Algo se perdeu no caminho. Existe uma verdade pouco falada. Quase todo ser humano, em algum momento, sente vontade de recomeçar, mas poucos têm coragem de admitir que precisam. Porque recomeçar não é apenas começar algo novo. Recomeçar é olhar para o que deu errado, para o que não funcionou, para as feridas abertas e aceitar que não dá mais para seguir do mesmo jeito. Talvez você esteja ouvindo este vídeo exatamente nesse ponto da vida, tentando entender por que tudo parece tão difícil, por que a prosperidade não chega, por que as portas parecem sempre fechadas. Por que você sente que precisa começar de novo, mas não sabe por onde, nem se ainda tem forças? A Bíblia mostra que até os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram esse lugar escuro da alma. Elias, depois de grandes milagres, pediu para morrer de tão cansado. Pedro, após prometer fidelidade, chorou amargamente ao perceber sua própria fraqueza. Jó perdeu tudo e sentou-se no pó, sem entender o motivo de tanta dor. Recomeçar nunca foi fácil, nem mesmo para os escolhidos. Agora, deixe-me falar diretamente com você. O medo que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de que algo importante está prestes a acontecer. Porque toda mudança verdadeira passa primeiro pelo desconforto. O medo aparece quando sabemos, lá no fundo, que não dá mais para fingir que está tudo bem. Imagine-se parado diante de uma estrada desconhecida. Atrás de você, um passado que machucou. À frente, um futuro que você não consegue enxergar. O coração quer avançar, mas a mente insiste em lembrar das quedas, das tentativas frustradas, das promessas que não se cumpriram. Quantas vezes você ficou preso não por falta de fé em Deus, mas por medo de tentar outra vez? A palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas poucos entendem que essa renovação exige uma decisão interna. Recomeçar é aceitar que Deus ainda escreve histórias, mesmo quando nós acreditamos que o livro já terminou. Existe algo poderoso que quase ninguém te contou. Deus não exige que você esteja pronto para recomeçar. Ele apenas espera que você esteja disposto. A coragem não aparece antes do passo. Ela nasce no caminho. Nos próximos minutos, você vai entender por que a sua dor não foi o fim, mas um processo. Porque esse sentimento de vazio não é abandono, mas preparação. Existe algo além do que você vê agora. Algo que vem do alto. Algo que pode transformar sua maneira de agir, pensar e viver. Por isso, eu te peço, se puder, pare tudo o que estiver fazendo agora. Não trate este momento como mais um vídeo. Existe algo sagrado acontecendo aqui. Algo que pode te ajudar a atravessar esse recomeço com fé, clareza e esperança. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, deixe seu like. Assim, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão tentando recomeçar em silêncio. E se inscreva no canal. Essa jornada é mais forte quando caminhamos juntos. E agora sim, antes de seguirmos mais fundo, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma única palavra que represente a dor que você carrega hoje. Não é exposição, é um ato de fé. É você dizendo: Deus, eu não desisti. Respire fundo. Recomeçar precisa de coragem. E o simples fato de você estar aqui já mostra que ela ainda vive dentro de você. Quando Deus chama alguém para recomeçar, recomeçar nunca foi um conceito confortável dentro da Bíblia. Ao contrário do que muitos pensam, Deus raramente chama alguém para recomeçar em um cenário favorável. Quase sempre, o recomeço acontece no meio do caos,
da perda, da vergonha ou do esgotamento emocional. Isso porque, aos olhos de Deus, o recomeço não é apenas uma mudança externa de rota, é uma reconstrução interna da fé. Observe Abraão. Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, daquilo que lhe era seguro. Não havia garantias visíveis, não havia mapas, não havia promessas detalhadas de como tudo iria acontecer. Apenas uma voz dizendo: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Recomeçar, naquele momento, significava abrir mão da previsibilidade. E isso exige coragem. Não uma coragem heróica, mas uma coragem silenciosa, aquela que treme por dentro, mas obedece. Talvez você esteja vivendo algo parecido, não necessariamente sendo chamado para mudar de cidade ou de país, mas para sair de um estado emocional antigo, um modo de pensar que já não funciona. Um apego a dores que, mesmo machucando, parecem familiares demais para serem abandonadas. Recomeçar, para você, pode significar deixar de ser quem sobreviveu para se tornar alguém que volta a viver. A Bíblia mostra que Deus frequentemente permite que tudo chegue a um limite para então iniciar algo novo. Noé só começou um recomeço depois que tudo foi coberto pelas águas. O povo de Israel só atravessou o deserto depois de anos de escravidão. Jesus só ressuscitou depois da cruz. Não existe recomeço sem algum tipo de morte simbólica. E é isso que torna o processo tão assustador. Existe um erro comum entre pessoas feridas: acreditar que recomeçar significa apagar o passado. Mas Deus nunca trabalhou com apagamentos. Ele trabalha com redenção. As cicatrizes permanecem, mas deixam de ser sinais de derrota e passam a ser testemunhos de sobrevivência. Quando José reencontra seus irmãos, ele não finge que nada aconteceu. Ele reconhece a dor, mas declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso é recomeçar com consciência, não com negação. Talvez hoje você carregue culpa por decisões que tomou. Talvez sinta vergonha por escolhas que não deram certo. Talvez se compare com pessoas que parecem ter avançado enquanto você sente que ficou para trás. A palavra nos ensina que Deus não mede a vida pelo ritmo dos outros. Cada chamado tem um tempo, cada recomeço tem um processo. E tentar acelerar isso só aumenta a frustração. Há momentos em que Deus permite que a nossa força acabe justamente para que aprendamos a depender dele de uma forma mais profunda. Moisés tentou libertar o povo com suas próprias mãos e falhou. Fugiu, viveu anos no deserto cuidando de ovelhas, até entender que o verdadeiro recomeço não vinha da sua capacidade, mas da presença de Deus que o acompanhava. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho e acabou ainda mais cansado? Recomeçar exige também confrontar vozes internas. A voz que diz: você já tentou antes. A voz que sussurra: e se der errado de novo? A Bíblia chama essas vozes de gigantes. Não gigantes externos, mas internos. Medos que parecem maiores do que a promessa. Davi só venceu Golias porque se recusou a aceitar a narrativa do medo coletivo. Enquanto todos viam um guerreiro invencível, Davi via uma oportunidade para Deus se manifestar. Na vida cotidiana, esses gigantes aparecem como insegurança, baixa autoestima, sensação de incapacidade. Você pode até acreditar em Deus, mas duvidar profundamente de si mesmo. E aqui existe uma verdade libertadora. Deus nunca escolhe alguém baseado na autoconfiança. Ele escolhe com base na disponibilidade. Gideão se via como o menor, o mais fraco, o insignificante. Ainda assim, Deus o chamou de homem valente. Não porque ele se sentia assim, mas porque Deus já via quem ele poderia se tornar. Recomeçar, segundo a Bíblia, não é um salto imediato para a vitória. É um caminho. Um processo onde Deus vai, pouco a pouco, restaurando áreas quebradas. Às vezes, o recomeço começa apenas com a capacidade de levantar da cama. Outras vezes, começa com o silêncio,
com o choro escondido, com a oração que sai sem palavras. E ainda assim, Deus está ali. O erro de muitos é esperar sentir coragem para agir. Mas a Escritura mostra o contrário. A coragem vem depois da obediência. Pedro só andou sobre as águas depois que saiu do barco. Enquanto ficou ali, seguro, mas preso, nada aconteceu. Quantas áreas da sua vida ainda estão dentro do barco do medo? Existe também um recomeço espiritual, que acontece quando entendemos que Deus não se afastou de nós, mesmo quando nós nos afastamos dele. O filho pródigo ensaiou um discurso de culpa, mas o pai o interrompeu com um abraço. Deus não está interessado em te humilhar pelo passado. Ele está interessado em te restaurar para o futuro. Talvez você ache que perdeu tempo demais, que a idade chegou, que as oportunidades passaram. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que age fora da lógica humana. Sara gerou na velhice. Moisés iniciou seu maior chamado depois dos 80 anos. O ladrão na cruz encontrou salvação nos últimos minutos. O tempo nunca foi um impedimento para Deus, apenas para a nossa fé. Recomeçar precisa de coragem, porque exige confiar em algo que ainda não se vê. E fé, segundo a palavra, é exatamente isso. A certeza do que se espera, mesmo sem provas visíveis. Quando você decide recomeçar com Deus, você não está garantindo que tudo será fácil. Você está declarando que não caminhará sozinho. Talvez hoje o seu recomeço seja invisível aos olhos dos outros. Ninguém percebe a batalha interna que você enfrenta. Ninguém sabe o quanto tem sido difícil continuar, mas Deus vê. E a Bíblia diz que Ele honra aquilo que é feito no secreto. Se você sente que algo dentro de você está sendo despertado agora, não ignore. O recomeço nem sempre chega como entusiasmo. Às vezes, ele chega como um cansaço profundo que finalmente admite: eu não consigo mais do mesmo jeito. E essa admissão, embora dolorosa, é o início da cura. Deus não desperdiça dores, Ele as transforma em sementes. E todo recomeço verdadeiro começa quando confiamos que, mesmo quebrados, ainda podemos florescer novamente. A coragem que nasce quando tudo parece perdido. Existe um ponto na vida em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a se tornar um chamado. Um chamado silencioso, profundo, quase imperceptível, que não grita, mas insiste. É nesse lugar que muitos descobrem que recomeçar não é uma opção confortável, é uma necessidade espiritual. A Bíblia revela que, quando tudo parece perdido aos olhos humanos, Deus costuma estar iniciando algo que ainda não conseguimos enxergar. Observe o deserto. Na Escritura, o deserto nunca é apenas um lugar geográfico. Ele representa estados da alma, lugares onde faltam respostas, onde a provisão parece incerta, onde o silêncio pesa. Foi no deserto que o povo de Israel reclamou, duvidou, se desesperou, mas também foi ali que Deus se revelou como provedor, guia e sustentador. O deserto não foi o fim da história deles, foi o caminho do recomeço. Talvez você esteja vivendo esse deserto agora, um tempo em que as orações parecem não passar do teto, em que os planos desmoronaram, em que a esperança parece frágil demais para sustentar novos sonhos. E, ainda assim, é justamente nesse cenário que a coragem começa a nascer, não como ausência de medo, mas como decisão de continuar apesar dele. A Bíblia nos ensina que a coragem verdadeira não nasce da certeza de que tudo vai dar certo, mas da confiança de que Deus continua presente, mesmo quando tudo parece dar errado. Josué assumiu a liderança do povo após a morte de Moisés. Ele não se sentia pronto. O peso da responsabilidade era enorme. Por isso, Deus não disse a ele: "Você vai conseguir." Deus disse: "Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo." A coragem de Josué não vinha da autoconfiança, mas da promessa da presença divina. No cotidiano,
Muitas pessoas travam porque acreditam que precisam se sentir prontas para recomeçar. Mas a palavra mostra o oposto. Ninguém estava pronto quando Deus chamou. Jeremias disse que era jovem demais. Moisés disse que não sabia falar. Gideão disse que era fraco demais. Todos apresentaram argumentos válidos e ainda assim Deus não recuou. Porque o recomeço não depende da nossa capacidade, mas da nossa entrega. Há uma dor específica que paralisa muitas pessoas. O medo de errar novamente. O medo de repetir padrões. O medo de se decepcionar outra vez. Esse medo não é irracional. Ele nasce de experiências reais, de feridas verdadeiras. A Bíblia reconhece esse sentimento quando diz que a esperança adiada entristece o coração. Quantas vezes você esperou e não aconteceu? Quantas vezes acreditou e se frustrou? No entanto, Deus não trabalha com a lógica do tentar de novo do mesmo jeito. O recomeço bíblico nunca é repetição, é transformação. Quando Jesus encontra Pedro após a ressurreição, ele não o confronta com acusações. Ele faz uma pergunta simples e profunda. Você me ama? 3 vezes. Cada pergunta não era para humilhar, mas para restaurar. Pedro não voltou a ser quem era antes da queda. Ele se tornou alguém mais consciente, mais humilde, mais dependente de Deus. Recomeçar exige coragem, porque implica aceitar que você não será mais a mesma pessoa. Algo dentro de você precisa mudar. Às vezes é o orgulho, outras vezes é a forma de se relacionar. Em alguns casos, é a maneira como você se vê. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da mente. Sem essa renovação, qualquer tentativa de recomeço se torna apenas um esforço externo sem raiz espiritual. Existe também um tipo de dor silenciosa que muitos carregam, a sensação de que Deus está demorando, de que o tempo passou, de que as promessas ficaram distantes demais. Abraão esperou anos. Davi foi ungido rei e voltou para o campo. José sonhou com autoridade e foi parar na prisão. Todos eles viveram o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E é nesse intervalo que a coragem é testada. No mundo atual, somos pressionados a mostrar resultados rápidos, mas Deus trabalha em processos profundos. Enquanto você acha que está apenas sobrevivendo, Ele está moldando o caráter, curando intenções, fortalecendo raízes. Um recomeço apressado pode até parecer promissor, mas um recomeço guiado por Deus é sustentável. Talvez hoje você esteja lutando para manter a fé viva, talvez suas orações estejam curtas, talvez o coração esteja cansado demais para sentir entusiasmo, e ainda assim Deus não te abandona. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta, não porque seja forte, mas porque confia que Deus não terminou a obra. Recomeçar não significa esquecer o que doeu. Significa permitir que Deus dê um novo significado à dor. Aquilo que antes te definia como ferido passa a te definir como alguém que sobreviveu. E sobreviver, na perspectiva bíblica, não é apenas continuar respirando, é manter o coração sensível à voz de Deus, mesmo em meio às ruínas. Existe um tipo de coragem que não aparece em grandes decisões públicas, mas em pequenas escolhas diárias. Levantar quando a vontade é desistir. Orar mesmo sem sentir. Continuar acreditando quando tudo parece contradizer a fé. Essa coragem silenciosa é profundamente espiritual. Ela não chama atenção, mas sustenta recomeços verdadeiros. Se você sente que este momento da sua vida está pesado, não interprete isso como rejeição divina. Muitas vezes, é sinal de que algo antigo está sendo desconstruído para dar lugar ao novo. Deus não constrói sobre estruturas quebradas. Ele primeiro remove, trata, cura e depois edifica. O recomeço que Deus propõe não é apenas uma nova fase externa. É um novo coração, uma nova forma de confiar, uma nova maneira de caminhar. E isso leva tempo. Mas cada passo, por menor que pareça, está sendo visto. Se hoje você não consegue enxergar o amanhã, tudo bem.
A fé não exige visão completa, exige apenas disposição para dar o próximo passo. E às vezes, o próximo passo é simplesmente não desistir hoje. Recomeçar precisa de coragem porque exige fé sem garantias. Mas é exatamente nesse lugar que Deus costuma agir de forma mais profunda. Quando tudo parece perdido, o céu está trabalhando em silêncio. O recomeço como um processo de reconstrução interior. Existe um equívoco perigoso que muitas pessoas carregam. Acreditar que recomeçar significa mudar apenas as circunstâncias externas. Um novo trabalho, uma nova fase, novas pessoas, um novo lugar. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. Os verdadeiros recomeços de Deus começam por dentro. Antes de mudar cenários, Deus transforma estruturas internas que foram abaladas pela dor, pelo medo e pelas decepções. Quando Neemias decide reconstruir os muros de Jerusalém, ele não começa com pedras, ele começa com lágrimas, jejum e oração. A cidade estava em ruínas, mas o maior problema não era físico, era espiritual. Um povo desanimado, desacreditado, vivendo entre escombros que simbolizavam vergonha e fracasso. Recomeçar ali exigia mais do que força física, exigia restauração da identidade. Talvez sua vida hoje se pareça com esses muros caídos. Por fora, ainda há movimento. Por dentro, sensação de exposição, vulnerabilidade, insegurança. Muros representam proteção, limites, identidade. Quando eles caem, tudo parece ameaçador. E o medo de tentar reconstruir vem do receio de ver tudo desmoronar outra vez. A Bíblia mostra que Neemias enfrentou oposição, zombaria e ameaças enquanto reconstruía. Isso revela uma verdade dura. Todo recomeço genuíno enfrenta resistência, nem sempre externa, muitas vezes interna. Pensamentos que dizem que você não vai conseguir, vozes que lembram do passado, emoções que tentam te convencer de que é tarde demais. Jesus falou sobre a casa construída sobre a rocha. Ele não disse que a tempestade talvez viesse, ele afirmou que ela viria. A diferença não está na ausência de tempestades, mas no fundamento. Muitos recomeços falham porque são construídos sobre emoções momentâneas, não sobre convicções profundas. Quando a empolgação passa, tudo desmorona novamente. Recomeçar com Deus é permitir que Ele reveja seus fundamentos, suas crenças sobre si mesmo, sua relação com o passado, sua visão sobre o futuro. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas ainda vivem presas à culpa. Outras dizem acreditar no perdão, mas continuam se punindo internamente. Isso cria um conflito silencioso que sabota qualquer tentativa de avanço. O apóstolo Paulo entendia isso profundamente. Ele carregava um passado pesado, perseguiu cristãos, aprovou mortes, viveu em oposição direta à fé que depois pregaria. Ainda assim, ele declara algo transformador: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo não negou o passado, ele se recusou a viver prisioneiro dele. Na vida cotidiana, muitas pessoas tentam recomeçar carregando pesos antigos, culpa não resolvida, mágoas não tratadas, autoimagem destruída, e isso torna o processo insuportável. Deus nunca chamou alguém para caminhar carregando fardos que Ele mesmo se ofereceu para remover. Jesus foi claro: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recomeçar exige coragem porque exige verdade. Verdade sobre limites, verdade sobre feridas, verdade sobre dependência. O orgulho muitas vezes impede o recomeço porque insiste em manter uma imagem de força que já não se sustenta. Mas a Bíblia afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o lugar que você mais esconde pode ser exatamente onde Deus deseja agir. Existe também o medo de se decepcionar com Deus. Poucos falam sobre isso, mas muitos sentem. Oraram, esperaram, acreditaram e algo não aconteceu.
Isso cria uma barreira emocional. A fé continua, mas sem entrega. O coração crê, mas não confia totalmente. O recomeço, nesse caso, não é apenas de vida, é de relacionamento com Deus. Davi viveu isso. Em vários salmos, ele expõe sua alma sem filtros, questiona, chora, se sente abandonado e ainda assim termina declarando confiança. Isso nos ensina que Deus não se afasta quando somos sinceros, ele se aproxima. Recomeçar espiritualmente não exige perfeição emocional, exige honestidade. Reconstruir por dentro também significa aprender a esperar. Esperar sem paralisar. Esperar sem desistir. Esperar confiando que Deus trabalha no invisível. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Mas vivemos em uma geração que odeia processos, quer resultados rápidos para dores profundas. Isso cria frustração constante. Deus, porém, não tem pressa. Ele tem propósito. Enquanto você acha que está atrasado, Ele está te alinhando. Enquanto você sente que perdeu tempo, Ele está redimindo cada estação. O recomeço que vem de Deus não apaga a história, Ele ressignifica. Talvez hoje você esteja tentando reconstruir algo quebrado dentro de você. A confiança, a fé, a esperança, a alegria. Não subestime pequenos avanços. Na Bíblia, o azeite só multiplicou quando a viúva começou a derramar o pouco que tinha. O milagre não começou com abundância, mas com obediência. Recomeçar, muitas vezes, é aprender a viver um dia de cada vez sem desistir de si mesmo. É aceitar que haverá dias bons e dias difíceis, mas que Deus permanece o mesmo. A fé madura não é a que nunca sofre, é a que continua mesmo quando sofre. Se você sente que está reconstruindo sua vida por dentro agora, saiba, esse processo é sagrado. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, Deus vê. E a Bíblia diz que Ele é especialista em restaurar ruínas antigas. Nada do que foi quebrado é definitivo quando Deus está envolvido. O recomeço pode ser lento, pode ser silencioso, pode ser doloroso. Mas quando nasce da presença de Deus, Ele é verdadeiro. Quando a coragem encontra a fé e a vida começa de novo, ao longo desta jornada, nós falamos sobre algo que poucos têm coragem de encarar. Recomeçar não é um sinal de fracasso, é um sinal de que a alma ainda está viva. A Bíblia inteira aponta para essa verdade. Deus não é um Deus de descartes, Ele é um Deus de restauração. Onde o ser humano vê fim, Ele vê ponto de partida. Você aprendeu que o recomeço bíblico quase nunca acontece quando tudo está bem. Ele nasce no cansaço de Elias, na queda de Pedro, no deserto de Israel, no silêncio de Jó, na cruz de Cristo. Todos esses momentos tinham algo em comum. Parecia que Deus estava distante, mas na verdade, Ele estava mais perto do que nunca, trabalhando no invisível, preparando algo que só faria sentido depois. Na vida real, recomeçar dói porque exige aceitar que algumas coisas não voltarão a ser como antes. Pessoas mudam, caminhos se encerram, sonhos precisam ser reformulados. Mas a fé nos ensina que Deus não devolve o passado. Ele constrói um futuro com mais consciência, mais profundidade e mais propósito. Talvez hoje você esteja tentando recomeçar a sua fé. Talvez esteja tentando recomeçar sua vida financeira, emocional, espiritual. Talvez esteja apenas tentando se levantar mais uma vez depois de muitas quedas. E se esse for o seu caso, saiba, o simples fato de você ter permanecido até aqui já diz muito sobre você. Poucas pessoas conseguem atravessar uma mensagem como essa até o fim, porque exige olhar para dentro, e isso assusta. Recomeçar precisa de coragem porque significa caminhar sem todas as respostas. Significa confiar quando o coração ainda está ferido. Significa acreditar que Deus não terminou, mesmo quando você sente que já não tem forças. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera, mesmo sem ver.
E essa certeza não nasce da ausência de dor, mas da decisão de não desistir. Existe uma promessa poderosa que atravessa toda a Escritura. Deus é especialista em transformar ruínas em testemunhos. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento pode se tornar amanhã a base da sua maturidade espiritual. As marcas que você carrega não são vergonha, são sinais de sobrevivência. Agora, eu quero falar diretamente com você, de forma muito clara e muito sincera. Se esta mensagem falou com você, se em algum momento você se sentiu representado, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho recomeçar com Deus" e, se quiser, complete dizendo por que este conteúdo foi relevante para a sua vida. Isso não é sobre engajamento, é sobre posicionamento. É você declarando que não quer mais viver da mesma forma. Se você ainda não se inscreveu no canal, pense com cuidado. Conteúdos como este não aparecem por acaso. Alguém compartilhou, alguém curtiu, alguém ajudou essa mensagem a chegar até você. E se você sair sem se inscrever, talvez esteja desperdiçando uma fonte constante de fortalecimento espiritual que poderia caminhar com você nos dias difíceis. A inscrição não é apenas um clique, é uma decisão de continuar sendo alimentado espiritualmente. Pense em quantas vezes você buscou respostas em lugares vazios, em quantas vezes tentou sozinho. Este canal existe para caminhar com pessoas que já sofreram demais e decidiram não desistir da fé. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando o canal, você está assumindo um compromisso com sua própria jornada. Eu te encorajo também a assistir os outros vídeos. Cada um deles aprofunda aspectos diferentes dessa caminhada: fé, dor, propósito, restauração, esperança. Eles foram pensados para quem está cansado de sobreviver e deseja aprender a viver com sentido. E agora, ao final deste vídeo, eu te convido a permanecer em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar. Respire, agradeça ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma chance de recomeçar, mesmo em meio às dificuldades. Às vezes, o maior ato de fé não é falar, é simplesmente permanecer na presença. Que Deus te fortaleça, que Ele renove sua coragem, que Ele conduza seus passos com paz. E que, mesmo quando você não entender o caminho, confie. O recomeço já está em movimento.